Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Pod. É um prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje nós vamos falar sobre fonoaudiologia pediátrica, fonoaudiologia infantil, como que a gente trabalha dentro dessa área. E eu, Larissa Egeia. E eu, Priscila Fleury. Estamos aqui recebendo a doutora Stephanie Vaz, que é especialista em neuroreabilitação e está fazendo mestrado agora também em reabilitação. Stephanie, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, Pri? Sim, e como nós sempre falamos aqui, informação é poder. Então, hoje eu tenho certeza que muitas famílias serão empoderadas com as informações que você trará para todos hoje. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite de vocês. É uma honra estar aqui com vocês. E o podcast de vocês tem feito a diferença, tenho certeza, na vida das pessoas, porque vocês estão trazendo informações que muitas vezes as famílias não têm acesso. Então, para mim é uma honra estar com vocês. Agradeço muito essa oportunidade. A gente fica muito feliz, porque esse é o intuito, né, Pri? De levar informação. Porque, assim, a gente tem a ideia de que se você tem informação, informação é mais precioso que dinheiro. Sim. Se você tem informação, você vai atrás daquilo. E, assim, na área da saúde, a informação ainda é pouca. Né, dos meios, dos fins, das terapias. Então, a ideia é realmente trazer vocês para que vocês falem do dia a dia, das terapias, porque ninguém melhor para contar para as pessoas do que quem está ali todo dia, né, trabalhando. Sim, a gente também, quando fala de fono em disfagia, principalmente, na pediatria ainda é muito desconhecida. E a gente não imagina o impacto da disfagia na vida da criança, né? E da família também, porque acaba impactando em tudo. Na nutrição, na desidratação do paciente. E aí é bom trazer isso para as famílias. E também pela questão dos profissionais, porque, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso a essas informações, mesmo no meio profissional. Então, eu acho que a gente vai fazer diferença também para essas pessoas que lidam com as crianças, né? Porque, mesmo que seja uma pergunta de uma mãe que está ali suspeitando, se a pessoa tiver essa informação, vai saber orientar e encaminhar para o profissional correto, né? Justamente. E conta pra gente, vamos começar falando um pouquinho de você, né? Se apresenta um pouquinho pra gente, como que você chegou na pediatria, você sempre esteve lá ou não, os caminhos foram te levando? Conta um pouquinho pra gente de você. Então, meu nome é Stephanie Vaz, tenho 5 anos de formada, me formei pela PUC Goiás e nisso eu sempre trabalhei mais na área do adulto, né? Então, eu trabalhei com a disfagia do adulto, os pacientes neurológicos. E nisso eu fui fazer a neuroreabilitação como pós, o mestrado atualmente. E aí veio abrindo espaço na disfagia pediátrica. Começou a ter uma demanda em consultório e domicílio também, que são os 2 lugares que eu atendo, que é consultório e domicílio, e atualmente também na UTI de hospital. E aí a gente começou a ver uma demanda maior e eu sempre gostei de criança. Então, com isso, eu comecei a ver e também trabalhar com o exame, né? Eu trabalho com vídeo deglutograma. E lá começou a chegar bastante neonato, e a gente falou assim, dá para fazer, né, o exame nos bebês. E aí foi uma nova área que foi abrindo. E aí eu comecei a trabalhar atualmente, trabalho na clínica e nos domicílios, com a população neurológica, e que tem essa alteração, né, de deglutição. Uhum. E você citou a questão dos neonatos, né? Às vezes a mãe ela não sabe identificar, né? Quando o bebê está ali mamando, engolindo direitinho, bonitinho. E assim, tem bebês que nascem e não são diagnosticados, né? Com alguma alteração no desenvolvimento. Logo que nascem, e isso vai aparecendo, né? Então, essas alterações, elas vão aparecendo no dia a dia. O meu bebê, eu já tive outro bebê e ele não mama igual. Então, quais seriam os primeiros indícios de que o bebê tem algum problema na deglutição? Então, quando a gente fala do neonato, muitas das vezes a fono que acompanha ele lá no hospital, ela vai levantar alguma hipótese. Caso não seja perceptível isso, e a família vá para casa e começa a perceber essa alteração,
Normalmente essa alteração vem de fadiga, é a primeira que a gente vê. É a fadiga, o neném não conseguir manter essa deglutição, essa sucção por muito tempo. Ou tirar a cabecinha, ver que você tá, a mãe fala afogando, né? Sentindo aquela sufoco no mamar, que seja no peito ou na mamadeira. Ou mamando poucos ml, por exemplo, a meta dele calórica é 180 ml. Aí ele tá mamando só 30 e tá cansando. Ou senão ele começa a ter taquicardia, ou um ruído, ou senão mama e tosse logo em seguida. Então, assim, são alguns sinais que a mãe começa a perceber e fala, tá diferente. E muitas das vezes, quando já teve um bebê e o outro tem esses sinais, a mãe consegue identificar mais claro que qual que é a diferença, né, de uma deglutição que não tá tão eficaz. Talvez seja a deglutição, ou talvez seja outros aspectos que a gente consegue investigar. E depois, né, que a mãe já, acendeu o alerta ali. Ai, tá engasgando muito, meu filho mais velho não engasgava tanto. Nossa, parece que ele fica é como se fosse assim, sufocado mesmo, né? Depois quando tá mamando. Geralmente, o profissional que essa família tem acesso é o pediatra, né? E depois o pediatra vai fazer a avaliação. E qual vai ser o encaminhamento do pediatra? Então, tem pediatra que ele já encaminha para fono e tem pediatra que começa com os exames, que normalmente eles pensam em refluxo, por exemplo, que é uma grande causa em bebês, né? A partir do refluxo, ele vê se não está ganhando peso, não está bem hidratado, aí levanta a hipótese da disfagia, aí normalmente encaminha para fono. Ou manda para um otorrino pediátrico, que vai fazer a naso, né? Então, aí vai fazer a naso e lá consegue identificar se o paciente está acumulando saliva. Aí, viu que não está acumulando saliva, mas mesmo assim persiste. Aí a gente pede o videodeglutograma, que é um exame que a gente vê com clareza a deglutição do bebê. E como que é feito esse videodeglutograma? Assim, duas dúvidas, né? Como é feito e como os pais têm acesso. O plano de saúde cobre, o plano de saúde não cobre, faz pelo SUS, não faz. Conta pra gente tudo. Então, o videodeglutograma, ele não é um exame invasivo. O neném vai estar sentado no colo da mãe, no hospital, numa sala de hemodinâmica normalmente, porque tem que ter o aparato da hemodinâmica mesmo, para ver saturação, porque como é um bebê, então se ele estiver desaturando nesse momento, aí a gente consegue, lá tem enfermeira, a gente consegue manter tudo a calma, né? Aspirador, estabilizar, né? Ele. Então, assim, ele normalmente é feito quando é neonato, que só tá no mamar, a gente tem o bário e coloca a água e o bário e oferta para o bebê, que seja na seringa ou na mamadeira. Quando ele está mamando no peito da mãe, a gente faz a translactação. A gente coloca o bário no peito da mãe por uma sondinha e o neném vai sugar e a gente vai contrastar esse caminho de boca, orofaringe, esôfago, até o percurso do estômago mesmo, para a gente ver se está tudo certo. Então, é um exame que a gente consegue ver desde a fase oral, faríngea e esofágica. Então, a gente consegue ver se ele realmente vai ter um refluxo. E esse refluxo também vai impactar na disfagia, né? Sim, com certeza. E aí, plano, cobrem, outros não. Então, aí vai da família e da indicação dele procurar mesmo, mas normalmente é em hospital que realiza esse exame. E são poucos, né? São poucos os lugares que realizam o exame. São. E pelo SUS a gente não consegue esse exame. Não consegue. Pela rede pública. Não, por enquanto ainda não arranjou brecha para que ele seja cadastrado na rede pública. Gente, ele é tão importante, né? Ele faz total diferença no planejamento terapêutico, né? Total. Para fono e até mesmo para gasto, para pediatra, a gente consegue traçar ou até, por exemplo, prorrogar um pouco, se o paciente precisa colocar uma naso, não uma sonda. Aí talvez a gente pede para esperar um pouco, talvez 15 dias, porque como a gente sabe que a evolução do bebê é rápida. Sim. Então, qualquer estímulo que a gente dá, o bebê responde muito mais rápido do que um adulto. Então, talvez a gente consiga segurar mais a nutrição via oral, mas porque a gente viu no exame que a disfagia era só uma penetração, ele não chegou a aspirar todo o exame. E aí, qual que é a diferença de penetração para aspiração, né? Então, a penetração é quando não chega a passar por pregas vocais só. E aí, já a aspiração, o paciente já
tá entrando no pulmão, né? O resíduo do alimento. Interessante isso. Então, Muito essa que é a interessante. diferença. E assim, quando o bebê já tem um diagnóstico, a gente já sabe que ele tem uma disfagia e já começa ali o tratamento. Caso esse bebê não tenha acesso ao tratamento, o que pode acontecer com essa criança? Então, se esse bebê, né, começa a ter essas aspirações silentes, o que a família vai perceber talvez é um ruído muito grande em pulmão, ou um chiado, ou febre silenciosa, que não consegue identificar o que está acontecendo, a tosse, e aí começa a tratar como gripe, talvez. E aí o pediatra, ou o próprio pediatra, vai conseguir ver através do raio-x que está tendo as pneumonias. Ou bronquiolite, né? Que começa muito com bronquiolite, quando é aspiração. Olha só, relato pessoal. Gente, é porque a gente fica lembrando, né? Porque eu tive gêmeos, né? Meus primeiros filhos, a Amanda e o Diogo. Aí, o Diogo nunca tossiu. Depois de mamar, a Amanda sempre tossiu. Assim, tipo, um dia ela ficou roxinha. E eu sempre fazia aquela manobra de dar aquele... manobra de massacre, isso, né? E aí fazia e ela voltava a mamar. Minha mãe falava, nossa, Priscila, você é muito calma. Eu, não, mas é a rotina. Tipo, ela fazia muito. E aí, nas consultas, eu nunca fui orientada, mesmo sendo fonoaudióloga, né, mas de uma área completamente diferente, eu nunca fui orientada. E aí, no desenvolvimento dela, ela desenvolveu um quadro de início de pneumonia, e aí um dia eu tive que levar na emergência, ela estava muito mal, tinha que dormir praticamente sentada. Gente, era um terror, assim. Então eu via um que mamava tão bem, não tinha esses episódios, e agora sim, agora eu estou associando uma coisa com a outra. Situação, né? Olha, para vocês verem, hoje eles têm 7 anos. E há 7 anos atrás, ninguém, né, que deveria ter orientado, né, médico, porque eu troquei de pediatra depois, não fui orientada, infelizmente, porque, assim, teria feito uma diferença, porque, de repente, no exame, a gente poderia ter visto alguma coisa tratável ali, né? E uma coisa que a gente vê muito o pediatra falar é, não, vai de bebê para bebê. Sim. Né? E não é de compare, bebê mãezinha, pra bebê. não compare os bebês. São gêmeos, mas são pessoas diferentes. Eu escutei muito isso. E assim, a gente vê muito, inclusive na parte da fala, né? A criança com 4 anos não está falando, não, mãezinha, mas até os 7 é normal. Eu quase infarto quando eu escuto essa frase. Né? Então, assim, é muito complicado. A gente não tem, às vezes, toda essa informação. Né? A informação ela não chega no momento certo, ela não vem pelas vias corretas, né? Então, por isso é interessante a pessoa saber quais são os sinais e os sintomas, né, dessa dificuldade. E tem também a dificuldade ali da passagem, né? Quando eu trabalhava com criança, eu tive no meu consultório aquela mãezinha que saiu da amamentação, amamentava super bem, engolia super bem, foi para o sólido e começou a engasgar. Né? E aí já é um trabalho diferente, né, Stephanie? Não, aí já é outro trabalho também relacionado à disfagia, né? E uma coisa que eu acho muito interessante de falar, que nem sempre o paciente, para ter disfagia, ele tem que ter uma alteração neurológica, né? Sim. Então, meu filho talvez foi prematuro, e aí não teve um bom amadurecimento, né, dos músculos, da elevação da laringe, que é a grande questão, e ele não tem alteração neurológica. Então, assim, é super comum. E aí faz o acompanhamento com a fono até ter uma força maior nessa musculatura e não passar esse susto, né? De ficar roxinho. Muito então, susto. assim, eu acho muito importante isso, porque muitas das vezes a mãe vem e fala, me mandou pra fono para tratar de disfagia, mas meu filho não tem nada neurológico. E não está relacionado só à questão do neurológico, né? Muitas vezes do amadurecimento mesmo da criança, do bebê. Agora, quando é essa passagem do sólido para o líquido, tudo tem uma questão, porque assim, o líquido, ele querendo ou não, é o mais fácil, né? Ele não requer tanto esforço da língua, não requer tanto esforço de bochecha, de lábio, aquele vedamento labial que a criança precisa para poder fazer essa transição. Quando ele vai para o pastoso,
né? Já precisa ter uma língua mais forte, uma bochecha mais forte também, um lábio forte para vedar, para conseguir fazer o movimento de amassamento dentro da boquinha e conseguir impulsionar esse alimento para trás para ele conseguir engolir bem. Então, quando a gente está fazendo essa transição, é normal que a criança talvez apresente alguma alteração, e se ele tiver esses lábio, língua, que é os órgãos fonoarticulatórios que a gente fala fraco, aí a gente precisa trabalhar, né? Que aí é onde a gente precisa dessa transição de fono também. Aquele bebê mais molinho, né? Mais bochechudo. E a gente tem também um paciente clássico de hipofunção, que é o paciente trissômico, né? O paciente com síndrome de Down. Então, geralmente, ele tem muita dificuldade nessa passagem do líquido para o sólido, né? Sim, até meu mestrado são sobre eles. E é bem característico, porque, assim, muitas das vezes ele tem uma língua mais alargada, é muito comum do paciente. Então, assim, aí vem o posicionamento de língua, e aí a gente vem trabalhar principalmente essa força de língua, porque é ela que vai auxiliar na condução desse alimento, principalmente. E esse vedamento labial. E talvez, mas meu filho não tem também nada disso. Mas talvez é um respirador oral e tem o padrão de ficar com a boquinha entreaberta, né? E como é que a gente vai fortalecer o lábio para ele poder conseguir ter uma mastigação boa? Então, acontece que também em outros pacientes que também não são neurológicos, que talvez são respiradores orais, que é muito comum de criança, Muito. Sim, muito. também passar por essa transição e talvez ter essa alteração na mastigação. Então, mas assim, eu falo até de mim, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha aversão a comer, eu não gostava de pegar no alimento, né? Que aí a gente também tem a seletividade alimentar, mas aí eu não mastigava, não gostava de mastigar. Eu gostava de pegar a sopinha bem molinha e eu já tinha 7 anos. E aí acabou que eu não fortaleci essa cinta labial e aí eu fiquei com o lábio entreaberto. Olha E só. aí eu tive que ir pra fono, pra fortalecer toda essa musculatura, porque a médica, a pediatra, encaminhou. Aí a pediatra falou, se você não fortalecer esse lábio, língua dela, ela não vai vedar o lábio. E aí eu não conseguia mastigar. A hora que eu ia mastigar, eu cuspia pra fora. Isso, eu era pequena. Gente, Então... Então foi um ótimo encaminhamento. Já sei porque que ela fez fono. Eu ainda fazia os exercícios, né? Teve. Que legal. Uma influência da infância, né? Uma influência da infância, porque eu lembrava. Muito bom. E acabava impactando, porque a disfagia não é só o fato de engolir aqui, né? Então a gente tem a disfagia de fase oral. Então, essa fase oral prejudicada, ela acaba que vai impactar talvez na faringe e talvez na esofágica. Aproveitando o gancho, você pode explicar as fases da mastigação pra gente? Porque, às vezes, assim, para algumas pessoas pode parecer muito simples. Não, eu mastigo ali e pronto, boto pra dentro, como dizem, e tá tudo Direita, certo. esquerda, joga pra trás e é gol. Pronto. Mas não é bem assim, né, Stephanie? Não. Explica pra gente um pouquinho como que funciona, porque... Então, não é tão fácil a mastigação, assim, ainda mais quando for pra uma criança, porque o adulto, ele já aprendeu, né? E aí pode ser com alteração neurológica, alguma coisa ele desaprende e aí vai pra fono também, né? Mas a criança, muitas das vezes a gente começa, então, com a captação do alimento, né? Que é a questão de pegar o alimento, que seja pra mastigar mesmo, ou só pra captar, mesmo se for pastoso. Então, ele tem que vedar a boca, assim que ele sentiu na língua que tem alguma coisa, aí começa a questão da rotação do alimento, né? Então, de jogar o alimento para um lado para poder triturar o alimento, e aí ele tem que ter uma mastigação. Normalmente, a gente tem uma tendência de mastigar mais de um lado. Então, por exemplo, quem é destro vai mastigar mais do lado direito, quem é canhoto mais do lado esquerdo, porque é a predominância nossa. Mas, assim, a gente tem que mastigar dos dois lados. A partir do momento que não está acontecendo isso, vai alterar alguma coisa, né? Sim. E aí, depois que ele fez essa mastigação, que é jogar o alimento de um lado para o outro, e a língua tem que estar forte, bochecha, lábio, aí que ele vai conseguir ejetar o alimento, que é jogar esse alimento para trás para poder deglutir. A partir do momento que ele jogou o alimento, aí já não é uma função que a gente controla. Passou para a faringe, aí já não é uma função que a gente controla mais. A gente pode até tentar tossir quando engasga para tirar o alimento, mas já não é tão controlado por nós. Então, a fase oral, que é a questão da disfagia oral, quando tem alteração nesses órgãos,
a gente ainda está ali controlando. Mas passou para a fase faríngea e esofágica, já não é do nosso controle, já são fases involuntárias, né? E aí, mas o impacto da fase oral, ela vai atingir a fase esofágica. Sim. Né? Então, aquele bebê que não mastiga direito, não mastiga bem, ele pode engasgar aqui, mas também pode acontecer de não ter um bom esvaziamento esofágico e entalar, né? Que acontece muito, igual a gente já recebeu criança de 12 anos que não conseguia comer churrasco. Olha. Por quê? Porque não tinha uma boa mastigação. E é difícil realmente, né? Mastigação da carne ali. Acho que é uma das mais difíceis, né? Porque ela é fibrosa. E assim, a gente vê adulto com essa dificuldade, né? Chega na fase adulta com essa dificuldade. Principalmente quando tem alteração de crânio, né? Ou é um classe 2, é um classe 3. Então ainda piora um pouco mais, entra né? na questão da mordida. Da né? mordida. Sim. Então, às vezes, é um retrognata, um prognata, que tem o queixinho menor ou o queixinho maior, ou é laterognata, o queixinho é desviado, tem a mordidinha cruzada, não mastiga tão bem. Então, isso tudo vai interferir, não é só a parte neurológica. Porque quando a gente fala de disfagia, a primeira coisa que vem na cabeça, paciente neurológico. Né? E não necessariamente, como você frisou várias vezes, que o paciente ele pode ter uma alteração muscular e desenvolver uma disfagia. Ele pode ter uma alteração de sensibilidade e desenvolver uma disfagia, né? Mas nem só de disfagia é feita a fono pediátrica, né? Não, nem só. Então, nós temos também a parte da comunicação, né, Stephanie? E às vezes nem sempre a comunicação é convencional. Então, o que você costuma trabalhar ali dentro da parte de comunicação? Nós também temos crianças com alterações de processamento auditivo, nós temos crianças afásicas, né, disléxicas. Então, conta pra gente um pouquinho da tua vivência aí com essa parte da comunicação em crianças. Então, quando eu entro para comunicação, eu entro mais com pacientes neurológicos. Então, assim, quando eu vou trabalhar na minha rotina, a questão da comunicação, eu entro só para os neurológicos. E aí, normalmente, o que eu costumo fazer? Eu acho que tanto a linguagem quanto a disfagia, elas estão juntas, principalmente nesses pacientes que muitas das vezes alguns não alimentam só pela boquinha, então muitas das vezes eles têm outra via de alimentação. Então eles precisam sentir esse alimento. E para sentir esse alimento, ele tem que entender o contexto do alimento, né? Então, muitas das vezes, inserir esse paciente em tudo, no meio dele, né? Então, inserir ele e conversar mesmo. Eu acho que a comunicação espontânea com o paciente, com alguém da família junto durante a terapia é muito importante. Porque, assim, muitas das vezes, o que a família faz é se calar, né? Então, tem um bebê que tem alteração neurológica e aí acha que dali ele não vai compreender nada. Dali ele não vai entender que tem um contexto acolhendo ele. E sim, tem. Então, a primeira coisa que a gente faz, principalmente quando eles são bem bebês, é trabalhar a questão sensorial, que a sensorial vem da linguagem, né? A linguagem vem com essa questão sensorial. Sim. Então, é temperatura, e aí a comunicação vem fluindo, sempre de estar falando para ele, o A, que seja o A de ai, e aí a gente vai juntando as vogais para ele. E pegar brinquedo, né? Então, normalmente, cachorrinho, para poder conversar junto com a criança, passar a mão dele naquele bichinho. E explicando para a família que precisa colocar isso na rotina dele, né? Gerar experiência, né, para ele. E não só com a fono, né? Com todos os terapeutas. Com todos. Todos os terapeutas têm que estar com essa comunicação efetiva. E aí a gente começa a dar significado para o que ele começa a emitir. Para mostrar para ele que ele fez uma emissão, então a gente vai dar um significado para aquilo. Porque talvez ele não consegue falar assim, ai, doeu. Mas ele faz um que você vê que é de dor. Sim. Então, ali a gente consegue começar a conversar com a criança que ele está fazendo um sinal de dor. Isso dá um poder, né, Stephanie? Eu falo, gente, comunicação é poder. Então, a gente vai validando o que a criança vai falando ali e ela vai entendendo, opa, espera aí, então eu consigo
alguma coisa com isso que eu estou produzindo. Alguém está me entendendo. É, olha só que interessante. E isso vai aumentando a produção dessa criança. Ela vai ficando mais faladeira, né? Isso, mas a gente sabe que nem todas vão chegar na fase de uma comunicação verbal, oral, Efetiva. né, propriamente dita. Então, assim, eu gosto muito de pontuar também com as famílias, de sugerir quando a gente tem ali um déficit de comunicação, de fala, né? A criança, ela vai se comunicar, a gente vai dar outra maneira dela se comunicar. Hoje ela não vai falar, mas ela tem ali como se fosse uma fala ali, né? ou gestual, que é a comunicação não verbal ali, ou até mesmo por figuras. Eu acho que o apoio visual é muito importante para a vida de todo mundo, na verdade, né? De todo mundo. Então, eu gosto muito de sugerir, todas as reuniões de equipe que eu faço, eu falo, gente, vamos colocar apoio visual em tudo que a criança vai fazer. Porque facilita muito, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que promover essa facilitação. Lógico que, como fonoaudiólogas, o que nós vamos ali priorizar? A fala da criança. Nós queremos a fala. Mas enquanto ela não vem, vamos estabelecer outros meios de comunicação, né? E eu acho muito importante justamente isso que você falou, desmistificar que comunicação é só fala. Só fala. Justamente. Porque é uma das que as pessoas falam, ai, meu filho vai falar. Ele tá falando, né? Que seja com o olhar, principalmente, então, as crianças que a gente pega neurológicas, o olhar diz tudo pra gente. Sim. Uma esticada, né? E assim, é muito interessante a forma como o terapeuta vai criando um vínculo com a criança e a criança, ela consegue se comunicar. Às vezes quem vê de fora fala assim, não, mas como que você entendeu o que é isso? Né? Não, tem toda uma história, tem todo um vínculo, a gente está ali todo dia, a gente está vendo o bebê, e o bebê às vezes dá uma tremidinha na boca, a gente já sabe o que está acontecendo, né? Gente, não é macumba, tá? Não é. É realmente o feeling ali, o laço terapêutico, né, que a gente desenvolve com o nosso paciente. E é porque é rotina, né? Terapia é rotina. E é uma coisa que eu gosto de frisar muito, a importância da rotina da terapia, né? Sim. Porque muitas das vezes a família acha, levei uma vez e pronto, e não é assim. Não. É tijolinho por tijolinho, né, a terapia. Assim como a gente conquista, assim a gente perde também. Se a família começa a faltar e não ter essa interação toda, a gente não consegue manter tanto na linguagem quanto na disfagia. Sim. Porque eu falo que a disfagia é músculo. Então, se você não está lá trabalhando e tonificando aquele músculo, como que vai manter? E a linguagem é esse contato. E tem até a questão, né, Larissa? Falando em cérebro, eu lembro da Larissa. As sinapses que nós vamos promover ali, né? As novas sinapses. Elas duram 72 horas. Então, se não tiver a continuidade, elas vão se perder. Sim. Então, é um trabalho que literalmente vai pelo ralo. Então, por isso a importância disso, assim. De ser constante, né? Justamente. Em qualquer área terapêutica, não é? A gente precisa desse vínculo, dessa frequência, né? Então, não é simplesmente, não, peraí, eu vou viajar, vou ficar um mês ali. Então, até isso a gente tem que planejar, né? Nós precisamos e ainda precisamos do apoio da família, muitas vezes, em casa. Sim. Olha, eu vou fazer aqui, mas você precisa continuar. Né? Quando, por exemplo, não é uma criança que a gente vê todos os dias. Não, então eu vou fazer e você vai continuar. Porque eu sempre friso isso. Senão essa sinapse vai morrer. Então não adianta. Aí não acontece o que a gente ama falar da neuroplasticidade, né? Então, assim, a neuroplasticidade, ela é o dia a dia. Todo dia eu alimento ela, todo dia eu alimento ela. Porque senão ela vai parar de acontecer. E aí, assim, para quem não conhece, são formações de redes, né? Então, o meu neurônio estica um bracinho, segura no outro, estica outro bracinho, segura no outro. E ali vai se formando uma rede que, se eu paro de estimular, ela para de crescer. E aí eu perco o time da criança, né? Principalmente na criança. Sim. Isso, lógico, acontece no adulto, acontece no idoso, só ser estimulado. Mas na criança, realmente, ela é muito rápida, ela é muito fantástica, né? Muito. E é o que a gente fala, né? Qualquer estímulo que a gente dá. Então, é por isso que eu acho importante também a exposição da criança, né? Porque a gente que vai trazer ela ao mundo, ela tá ali pronta para isso, para viver essa experiência, tanto na linguagem quanto na disfagia. Então, a gente vai apresentar essa comunicação para ela e para a família. E também a indagação, né? Que muitas das vezes, quando é na disfagia,
a família indaga, e aí, quando meu filho vai comer? Quando vai mudar a textura? Quando que a gente vai evoluir? E é um passo de cada vez. E é de acordo com essa experiência, com essa vivência em terapia, que a gente consegue traçar, falar, não, agora o paciente está bem, a gente consegue evoluir. Ou senão, não, a gente tem que segurar um pouquinho para poder segurar, não ter outras ocasiões de pneumonia, alguma outra bronquiolite. Então, eu acho bem importante isso. Assim, às vezes a família tem um pouquinho de dificuldade de entender por que a gente está segurando, né? Para não ter que dar um passo para frente e 2 para trás, né? Então tem a hora ali de você entrar com a mudança, você vai saber a hora que a criança está preparada, a criança vai te contar isso, né? Então ela te conta, ela vai tendo a necessidade de experimentar outras coisas, ela vai trazendo movimentos novos, né? E isso vai mudando totalmente a cara da terapia. E eu costumo também falar assim, gente, confiem no terapeuta que você escolheu para o seu filho. Sim. Porque assim, não adianta você contratar uma terapeuta e ficar todo dia, ai, será que tá bom? Será? Tá na dúvida, né? Eu falo, gente, tá na dúvida, troca. Ou confia ou troca, mas você tem que confiar em alguém, porque nós como terapeutas, nós queremos a evolução da criança. O sonho de todo terapeuta é dar alta. Eu falo, sim, né? Eles duvidam, gente, quer né? dar Que a gente alta. sonha com isso. Gente, quando eu dou alta, eu fico tão feliz. Eu choro porque eu vou sentir falta, mas eu fico tão feliz pela evolução da criança. Lógico é que... sucesso, né? Sim, é o então, sucesso, todo mundo busca o sucesso. Isso, e precisa confiar, até para ter um coração mais tranquilo, né? Assim, não, olha, eu contratei Stephanie, eu sei que ela é super informada, super atualizada, então eu preciso, se ela tá falando que hoje não, eu vou confiar nela, porque na hora que for o sim, meu filho estará pronto para realmente poder experimentar algo, o que eu quero que novo, ele coma. né? Justamente. Não, e o que eu vejo que acontece muito lá no consultório é da comparação. Então, assim, sai lá da sala e vai lá pra fora e já fica olhando e pensa, por que o meu não tá desse jeito? Ou por que Então, assim, eu sempre falo, não compara. Não compara, eu gosto muito de intercalar lá. Eu sempre falo, tem como colocar uma criança, um adulto, uma criança, um adulto, porque aí ninguém vai se comparar. Ninguém compara com ninguém, não, né? Ninguém compara com ninguém, porque aí cada um é único, né? Então, cada um tem um tempo de evolução e uns talvez, quando a gente quer, ou a família tá pressionando muito para evoluir, e muitas das vezes eles veem que eles vão em casa, né? E evoluem por eles, por exemplo, e aí a gente tem que dar esse passo para trás, eles veem por que a gente não quis dar aquele passo naquele momento. Sim, porque verdade. a gente estava já pensando, pode ser que aconteça. Então, para não acontecer, a gente segura um pouco. Não vai estar errado de segurar. Por isso é importante a gente também, né? Um recado para os terapeutas. Conversem com as famílias. A gente precisa colocar ali tudo, expor tudo, por que não pode agora, e é isso que vai estreitar o laço, né? Nós tivemos uma intercorrência há um tempo com uma paciente que a família pressionou para entrar com alimentação, a gente não estava pronto, ela tinha 2 fonos, e aí entrou com alimentação, ela broncoaspirou, fez uma pneumonia, foi para UTI, nós tivemos ali uma queda, né, um atraso, um retrocesso no processo de desenvolvimento da paciente, porque o terapeuta não soube dizer, olha, não está na hora. Né? Não está na hora, a gente não pode entrar agora porque o risco é esse. Nós precisamos da paciente acordada, a paciente está muito sonolenta e tal. Então, assim, são coisas que acontecem que frustram o terapeuta, né? Sim. Porque estava indo tudo tão bem, estava indo tudo tão bonitinho, né? E de repente vem essa frustração. Então, é importante para o terapeuta saber dizer não também. E acho que isso é fundamental. Muito importante também, nós que sempre estamos em reabilitação, a gente está trabalhando com equipe multi. Sim. Então, assim, verdade. Eu acho a importância de conversar com todos. Porque muitas das vezes não é só eu de fono, vai ser eu e mais 2 fonos, uma que trabalha outra coisa. Então, assim, a importância da gente estar conversando. Porque aí, se a família indaga ela vai saber responder o porquê eu não quis. E assim como eu vou saber o porquê ela não quis. Então, assim, a gente vai estar todo mundo em harmonia. Porque eu até vi uma frase esses dias que uma fisioterapeuta colocou, falando assim que
a sua conquista nunca é sua conquista sozinha. Nunca. Então, assim, a Mais sua pura conquista, verdade. na verdade, é a conquista da equipe. Porque é a equipe que está trabalhando. Então, o tanto que é bom você chegar e ver o seu paciente alinhadinho, Sim. sentadinho. E quem foi aquele médico? Foi lá do fisioterapeuta. E se ele deglutiu melhor, foi porque o fisioterapeuta talvez posicionou, organizou o paciente para você chegar. Justamente. Ou se não, foi a outra fono que conseguiu soltar melhor o paciente. Então, assim, nós nunca estamos sozinhos. Verdade. Sim. Então, é isso que eu sempre falo, assim, não adianta você querer trabalhar sozinho, porque você não está trabalhando sozinho. Não, é o encanto do interdisciplinar, né? Então, assim, eu tenho uma paciente que eu divido com a Stephanie, né? E assim, gente, eu morro de orgulho. Eu chego lá, tá aquelas caixinhas, né? Com o material de todo mundo, com o nome de todo mundo. Eu falo, gente, olha que equipe mais linda essa. Juro pra vocês. Eu olho pra aquelas caixinhas e falo, gente, que equipe mais linda. E a gente pode falar aqui, porque é uma equipe que funciona. Muito. É uma equipe que tem abertura de conversar uma com a outra. Essencial. E a gente vê que a paciente, quando ela está em desequilíbrio, tá todo mundo sabendo porque o que está acontecendo com ela. Assim como ela tá quando ela tá boa. Então, assim, muitas das vezes eu falo, tô começando a ofertinha com ela, porque ela é mais questão sensorial para gosto e para disparo de deglutição. Aí tá toda a equipe sabendo que eu tô começando isso, ou não, por que eu não tô começando? Ou a físio tá evoluindo, não tá evoluindo, ou a Lari tá soltando alguma outra questão da língua, tá organizando com ela também, a gente sempre fala. Assim, às vezes os meninos falam, olha, Larissa, ela tá arranjando muito bem, vai precisar liberar um pouquinho mais. Agora liberou, mas a língua desabou, vamos fortalecer a língua. Então a gente puxa daqui, acode dali, mas todo mundo conversando. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. É igual eu costumo falar aqui, gente, ninguém solta a mão de ninguém, se um cair, o outro puxa. Então a equipe, ela é isso, né? E a gente tem orgulho de trabalhar com uma equipe daquele tipo. Eu falo, gente, se todos os meus pacientes tivessem uma equipe dessa, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Né? Porque eu não sou mais fono, eu sou liberadora. Então eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas aí voltando aqui à nossa fono pediátrica, né? E quando que você fala assim, bem, agora o paciente está pronto para alta? Então, vai depender muito da demanda. Então, se a demanda veio para disfagia e a gente conseguiu evoluir nas mamadas, e a família quis ficar até a consistência pastosa, e a gente viu que não tem mais engasgo, não tem fadiga, que a família está conseguindo ofertar, que em casa não está tendo mais nenhuma queixa, aí o paciente está pronto para alta. Agora, quando é comunicação, aí a gente vê de acordo com a demanda. Como normalmente são pacientes mais neurológicos, que eu trabalho comunicação, é mais difícil a gente ter essa alta rápida, mas a disfagia a gente consegue ver um pouco mais rápido do que a linguagem, vamos dizer. Então, assim, para a disfagia, eu falo que quando ele está conseguindo se alimentar sem entrar no estado de desnutrição ou desidratação, principalmente, e sem caso de pneumonia, né? Então, quando o paciente está bem, a família sempre vai dar o feedback, ou algum profissional que trabalha junto, a gente está pronto para alta quando está assim. E aí é a comemoração, né? É correr pro abraço. Muito bom. Então, assim, eu acho que deu pra gente desmistificar bem, deu pra gente contar ali os sinais e sintomas, como que é feita a terapia. Os recursos que você usa na sua terapia. O que a fono usa durante a terapia para trabalhar essa disfagia, né? Porque eu costumo falar que, assim, o as de copas da fono é a mão, não tem jeito. Justamente. Né? Mas nós temos alguns brinquedinhos legais, né? Que a gente pode usar durante a terapia. Então, quais os recursos terapêuticos que você usa mais ali dentro da terapia? Então, é o que eu sempre falo e que você falou muito bem, é que a terapia de fono é a mão, né? Então, é a gente saber dominar aquele músculo e saber dominar aquele estímulo. Mas o que eu normalmente costumo usar é a eletroestimulação. Uso bastante a eletro, tanto em neonato até a pediatria mesmo, os pacientes maiorzinhos. E o laser, né? Que é uma alternativa também. Ou eu uso os dois, ou eu uso um isolado. Vai depender muito do caso, do que eu ver. Então, vai depender muito da anamnese. Então, de eu ver a demanda, aí eu vou conseguir definir. Bandagem também? E bandagem também pode usar, a bandagem né? também. Para questão muscular também, acho bem interessante. Ai, que legal. Normalmente são os 3.
E aí vai definir de acordo com a anamnese. A necessidade. E com a demanda da terapia mesmo. É porque assim, muitas das vezes a gente fala, ó, nós temos isso, mas aí a família já quer que usa tudo e fica naquela apreensão, porque achando que já vai ter um estímulo melhor e nem sempre. Talvez não vai nem ajudar tanto, igual só a terapia clássica iria ajudar. Sim. Então, eu sempre falo, vamos começar só com clássico e depois a gente vai inserindo. Para poder ver a diferença, né? E até porque são coadjuvantes, né? A gente fala, gente, o Sim. principal é a terapia fonoaudiológica. Justamente. Laser não trabalha sozinho, eletroestimulação não trabalha sozinha, bandagem também não. Justamente. Então, eles vão ajudar na terapia fonoaudiológica, né? É, justamente, são estratégias que a gente Sim. tem para poder complementar se não tá dando certo. Só a terapia isolada, né? Então, ou talvez para acelerar um pouquinho. É isso que eu atualmente tenho usado. Muito bom. Certo. E você tem que deixar, assim, a gente sempre pede, tá? Para todo profissional que vem aqui visitar a gente, deixar uma mensagem no final, relacionada ao seu tema. Então, deixa uma mensagem para o pessoal de casa, seja assim, procurem quando vocês verem isso, ou para os profissionais mesmo da área. Então, deixa uma mensagem para a gente, Stephanie. Eu falo muito assim que a gente, como vocês falaram, que a informação é importante, né? Então, se vem, principalmente as mães, que são as mais aflitas, que estão com o bebê, se a mãe está queixando, nós, profissionais, temos que escutar. Sim. Sim, Então, é eu verdade. acho principalmente que escute a queixa das famílias. Porque se está acontecendo uma queixa, é porque alguma coisa está acontecendo. E bebê, ele vai apresentar alguma coisa. Se tem alguma desordem, ele vai apresentar. Então, nem sempre é coisa da cabeça da mãe, não. Então, muitas das vezes a gente tem que investigar e tem que saber encaminhar. Então, eu deixaria essa. Vamos saber sobre as informações, que a gente tem muito a acrescentar, né, na vida dos pacientes. Sim, eu falo isso muito pros profissionais que trabalham com a gente. Ninguém melhor que pai e mãe para te contar o que está acontecendo. Ninguém melhor do que o cuidador para te contar o que está acontecendo. Porque ele está ali 24 horas, né? Então, assim, a gente não pode descartar essa informação, porque ela tem muita valia. Né? E a mãe eu falo que é o termômetro, né? Então, assim, Sim. A mãe chega falando, olha, ele tá vomitando mais. Se ele tá vomitando mais, é porque ela realmente reparou que ele tá vomitando mais. Aquilo ali é uma queixa, assim, que pode ser que o refluxo tá mais ativo, ele vai ter alguma intolerância com alguma coisa. Então, aí vai caber a mim falar assim, vai na gastro. A gastro vai te ajudar. A gastro vai trocar o leite, ela vai mexer com alguma coisa, vai fazer o exame. E aí a gente vai conseguir saber o que está acontecendo. Mas não fique quieto, porque talvez essa queixa de um vômito vai virar uma coisa muito pior lá na frente. Sim. Então... É verdade, gente. A chance de uma broncoaspiração, de uma pneumonia, porque né? aí vai falar assim, não pega no meu trabalho o vômito, né? Claro que vai pegar, vai impactar em tudo. Tudo. Geral. Porque aí muitas das vezes fala, não vai impactar. Vai impactar. Mas porque a criança é um todo, né? Então, nós somos isso. um todo, né? E todo mundo tem responsabilidade, todo mundo que está em contato com aquela criança tem responsabilidade por ela, sabe? Tem que se responsabilizar. Então, eu tô vendo que tem um problema ali no dente. Não, mas eu sou fono, eu não vou encaminhar. Gente, preciso. Então, assim, a gente precisa encaminhar, sim. Todo mundo que tem contato, que notou alguma coisa, ou então a família trouxe alguma queixa, acolha e encaminhe. Eu até falo que eu tenho um bebê que está em fase de dentição e aí já está começando a nascer os dentinhos diferentes já. Não estão nos lugares certinhos, e aí eu já falei para a família, vai atrás. Isso. Sim. Porque precisa cuidar. Sim. Porque lá na frente vai impactar onde? Lá na minha mastigação. Sim. Né? Então, assim, se a gente não Isso. cuidar agora, como é que vai ficar lá na frente para ele? E aí Justamente. impacta na mastigação, vai alterar a ATM, que vai alterar a coluna, o joelho, o pé, e já vai chegar lá na físio. Imagina. E por aí vai. Né? Justamente. Então a gente tem que ter esse olhar sistêmico, né? A gente não está tratando só uma cabeça e pescoço. Não mesmo. Então a gente precisa saber encaminhar, saber passar para o colega, né? Como que tá, o que está acontecendo, o que você notou de diferente, para a coisa caminhar, né? É justamente isso. Essa que é a mensagem que eu acho mais importante que a gente pode trazer para eles. Stephanie, muito obrigada. Assim, nós não temos como te agradecer
pelo tanto de informação que você trouxe, da forma que você trouxe, com a clareza que você trouxe, eu acho que vai ajudar muita gente, né, Pri? Com certeza. E assim, se eu tivesse essas informações há quase 8 anos atrás, eu tenho certeza que a minha conduta com a minha filha seria diferente. Então, eu tenho certeza que as famílias, os profissionais hoje sairão desse podcast mais preparados para lidar com essas situações. Muitíssimo obrigada. Espero que seja a primeira de outras várias entrevistas. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. E para mim não é fácil também estar falando em público, então é um desafio. Funcionou muito bem! É um desafio estar aqui com vocês, mas também a importância de trazer essas informações para as famílias e também por chegar no consultório essa demanda, né? De não saber o que fazer. Ou por estar num profissional por muito tempo e não ter sido encaminhado quando era necessário. Então, assim, eu acho que vocês estão com um trabalho maravilhoso com esse podcast. Ai, obrigada. Muito sucesso para vocês. Muito obrigada. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. E para o pessoal de casa, gente, muito obrigada mais uma vez por vocês terem acompanhado a gente. Curte, compartilha. Essa informação pode ser importante para alguém que você ama. Tá? Às vezes, se para você não é do teu cotidiano, não vai te ser útil naquele momento, passa para frente, porque muita gente pode ser beneficiada com isso, tá? E a gente espera vocês, né, Pri, na próxima semana, com mais um podcast, trazendo um pouquinho mais de informação para vocês, porque a gente realmente acredita que informação é poder e que quanto mais informado a gente tá, melhor é a vida da gente, né? Com certeza. Esperamos vocês semana que vem. Como a Larissa disse, divulguem, compartilhem, se inscrevam, que novos virão e esperamos levar cada vez mais informações para vocês. Um beijo e obrigada, até semana gente, que vem.